Toda vez que o Burmeister, Nefdada, encontrava Rato, era em um lugar diferente. Quartos em estalagens, porões de oficinas de barcos, padarias, parques no lado leste da cidade e becos sem saída nas tocas. Desde que percebera que Rato tinha medo do escuro, sempre se certificava de que os seus encontros fossem à noite. Dessa vez, Nef observou Rato e seus guarda-costas adentrarem o pequeno e abarrotado cemitério antigo. Não estava tão escuro quanto gostaria, tabernas, casas de jogos e armazéns se amontoavam a menos de 30 passos dali. Rato não dispensou os guarda-costas de imediato. Assim como a maior parte das tocas, o cemitério ficava a menos de meio metro abaixo da linha d'água. Os coelhos, como eram conhecidos os que nasciam nas tocas, enterravam seus mortos direto na lama. Se tivessem dinheiro ou vontade, construíam sarcófagos. Anos antes, após alguma rebelião qualquer, imigrantes ignorantes haviam usado caixões, que acabaram flutuando até a superfície. Vários se quebraram e seu conteúdo fora devorado por cães selvagens. Rato e seus guarda-costas estavam lívidos de tanto medo. Podem ir, disse o garoto por fim para seus grandes, catando distraído um crânio do chão e atirando em cima de um deles. O menino deu um passo para trás e o crânio, enfraquecido pela idade ou pela doença, se estilhaçou sobre uma pedra. Olá, menino, falou o Burmeister no ouvido de Rato com uma voz rascante. O punho se retraiu e Nef abriu seu sorriso desdentado, os cabelos brancos, compridos e ralos, caíam em um filete sebento até os ombros. Estava tão perto que Rato deu outro passo para trás. O que você quer? Por que me chamou aqui? Ah, petulância e filosofia reunidos em uma coisa só. Nef arrastou os pés mais para perto. Havia crescido em Lodricar, a leste de Calidor. Para os Lodricari, homens que se distanciavam a ponto de não se poder sentir seu hálito estavam escondendo alguma coisa. Os comerciantes de Cenária obrigados a lidar com Lodricari reclamavam muito disso, mas, quando havia moedas em jogo, não tinham vergonha de se aproximar. Nef, porém, não se aproximava assim por motivos culturais. Havia meio século que não morava mais em Lodricar. Ele fazia isso porque gostava de ver o desconforto de Rato. Ah! Exclamou, exalando uma lufada de hálito podre na cara do rapaz. O que foi? Indagou o Rato, tentando não chegar para trás. Ainda não desisti de você, seu menino grande e burro. Às vezes, mesmo sem querer, você acaba aprendendo. Mas não é por isso que nos encontramos aqui. Está na hora de reagir, garoto. Seus inimigos já se uniram contra você, mas ainda não se organizaram. Como sabe? Sei mais do que você pensa, rato gordo. Nef gargalhou e o rosto do garoto ficou coberto de perdigotos. O homem notou que Rato quase lhe bateu nessa hora, não era à toa que o menino havia se tornado o punho da guilda. Mas é claro que ele jamais bateria em Nefdada. O velho sabia que tinha um aspecto frágil, mas um Burmeister tinha outras maneiras de se defender. Sabe quantos meninos o seu pai gerou? Indagou Nef. Rato olhou para o cemitério em volta, como se Nef já não houvesse verificado se havia alguém escutando a sua conversa. O menino era burro mesmo. Burro, mas capaz de ser astuto, e totalmente sem escrúpulos. Além do mais, Nef não tinha muita escolha. Quando chegou à Cenária, 4 meninos foram confiados aos seus cuidados. O mais promissor comera carne estragada no primeiro ano e morrera antes mesmo de Nef perceber que estava doente. Na mesma semana, o segundo fora morto em uma disputa de território entre guildas. Agora só havia 2. Pelas minhas últimas contas, Sua Santidade já gerou 132 meninos, continuou o velho. A maioria era desprovida de talento e foi eliminada. Você é um dos seus 43 descendentes.
Eu já lhe disse isso antes. O que não disse foi que cada um de vocês recebe uma incumbência, um teste para demonstrar ao seu pai que são úteis. Se passar, um dia quem sabe você mesmo pode vir a se tornar Deus Rei. Consegue adivinhar qual é a sua incumbência? Os olhos miúdos de rato brilharam com visões de opulência e esplendor. Nef lhe deu um tapa na cara. Qual é sua tarefa, menino? Trêmulo de raiva, Rato esfregou a bochecha. Me tornar Xinga, falou baixinho. Bem, o menino mirava mais alto do que Nef poderia supor. Ótimo! Sua Santidade declarou que Cenária vai cair, assim como todas as terras meridionais. O único poder de verdade em Cenária é o Sakage, então, sim, você vai se tornar Xinga. Vai entregar Cenária e tudo que ela contém ao seu pai, ou, mais provavelmente, vai fracassar e morrer, e quem fará isso será um dos seus irmãos. Há outros na cidade? Indagou o rato. Seu pai é um deus, mas as ferramentas dele são homens. E homens fracassam. Sua Santidade planeja com base nisso. Agora, meu pequeno futuro fracasso, que plano brilhante você tem para lidar com Azor? A raiva surgiu mais uma vez nos olhos de Rato, mas ele a controlou. Bastaria uma palavra de Nef e ele seria mais um cadáver boiando no Plit, ambos sabiam disso. Na verdade, Nef estava testando. A crueldade era o maior trunfo de Rato, o Wurdmeister já tinha visto sua sede de sangue intimidar meninos mais velhos que o poderiam ter matado. Mas isso de nada valia se ele não conseguisse se conter. Vou matar Azod, disse Rato. Vou fazê-lo sangrar. Se há algo que você não pode fazer é matá-lo. Se fizer isso, ele será esquecido e outro assumirá seu lugar. Ele precisa continuar vivo, mas neutralizado, para o mundo inteiro ver. Vou espancá-lo na frente de todo mundo. Vou quebrar as mãos dele. E o que vai acontecer se os lagartos dele correrem em sua defesa? Eles não fariam isso. São medrosos demais. Ao contrário de outros meninos que conheço, Azor não é burro, retrucou Nef. Entendeu o que estava acontecendo quando aqueles grandes foram falar com ele. Talvez planejasse isso desde o início. A primeira coisa que espera é você ficar com medo e tentar bater nele. De modo que terá um plano para isso. Nef observou o rato entender que talvez viesse a perder o controle da guilda. Se isso acontecesse, perderia a vida. Mas você tem um plano, disse Rato. Um jeito para eu destruí-lo, não tem? E talvez até compartilhe com você. A hora estava chegando. Azod podia sentir isso deitado no chão, cercado por seus lagartos, pela sua guilda. Sua guilda. 15 pequenos e 5 grandes. Metade dos pequenos e um quarto dos grandes da Dragão Negro agora eram seus. Todos dormiam tranquilamente à sua volta, provavelmente até Texugo, que deveria estar só fingindo. Azod não dormia havia 4 dias. Na noite em que chegar em casa depois de falar com Blink, e em todas as noites desde então, ficar acordado, planejando, duvidando, febril com a animação de imaginar uma vida sem rato. E a luz da aurora sempre derretia seus planos junto com o nevoeiro. De brincadeira, batizara de lagartos aqueles que tinham passado para o seu lado, pois eles com certeza não eram dragões, mas as crianças tinham adotado o apelido com orgulho, sem entender o desespero que denotava. Durante o dia, Azor tinha agido, dado ordens, organizado seus patéticos lagartos para que formassem uma força, feito qualquer coisa para não pensar em matar Rato. Quanto tempo ele esperaria? A hora do expurgo era agora. Todos esperavam para ver o que o punho faria. Se não executasse algo logo, seus fiéis começariam a duvidar e ele perderia a guilda em um instante.
Azor tinha dado ordens aos 3 pequenos em que mais confiava para que protegessem a menina boneca o tempo inteiro. Depois, havia começado a ter dúvidas. Aquele não era um bom uso do poder que tinha. Precisava que aqueles pequenos lhe trouxessem informações, que escutassem os outros da guilda, que investigassem as outras guildas para ver se alguma das vizinhas gostaria que os lagartos se juntassem a elas. Além do mais, o que poderiam fazer 3 pequenos contra todos os grandes de rato? Crianças de 8, 10 e 11 anos não conseguiriam deter adolescentes de 15 e 16 anos. Acabar incumbindo 2 dos grandes de proteger a menina, e a mantinha perto de si todo o tempo. Mas estava fraquejando. As noites insones começavam a cobrar o preço. Seu raciocínio estava confuso. Logo cometeria um erro estúpido. E tudo porque não tinha peito para matar rato. Poderia fazer isso naquela noite. Na verdade, seria fácil. Rato havia saído antes da meia-noite com 2 grandes. Pegaria no sono imediatamente quando voltasse. O pilantra nunca tivera dificuldade para dormir. Azot tinha navalha e até uma faca de verdade que um dos grandes havia roubado. Só precisava se aproximar de Rato e enfiar a lâmina nele. Qualquer lugar na barriga daria conta do recado. Mesmo se os dragões fossem leais o suficiente para levá-lo até um curandeiro, com certeza roubariam todo o seu dinheiro. Que curandeiro iria querer trabalhar de graça em um menino de guilda? Tudo o que Azot precisava fazer era esperar 5 minutos depois de Rato voltar, depois se levantar para ir mijar. Na volta, iria matá-lo. Era o único jeito de a menina boneca ficar segura. Sabia o que significava se tornar um derramador. Tudo iria mudar. Derramadores eram facas no escuro. Azot aprenderia a lutar, a matar. Mais do que aprender, iria executar. Blind esperaria que matasse. Aquilo o incomodava como um olhar da menina boneca. Só que ele não pensava muito nas especificidades do ato de matar. Agarrava-se à imagem de Durzo Blind rindo da guilda inteira. Destemido. Alguém que queria ser. Blind o levaria embora. Azor não viraria chefe da Dragão Negro. Nem seria chefe de seus lagartos. Não queria que os pequenos o olhassem como se fosse um pai, nem que os grandes o fitassem como se ele soubesse o que estava fazendo, como se fosse mantê-los em segurança. Não conseguia sequer garantir a própria segurança. Ele era uma fraude. Cair em uma cilada e eles não viam isso. O barulho inconfundível da porta da frente se abrindo anunciou a chegada de Rato. Azor sentiu tanto medo que teria sido capaz de chorar caso não houvesse dito a Texugo para ficar acordado. Não podia chorar na frente dos seus grandes. Tinha certeza de que Rato viria até ele, mandaria os grandes levantarem-no e levá-lo embora para sofrer alguma horrenda punição que faria a Djal parecer um afago. No entanto, como de costume, Rato adentrou seu harém, deitou-se e pegou no sono em segundos. Derramadores não choravam. Eram matadores. As outras pessoas os temiam. Todo mundo no Sakage os temia. Se eu ficar aqui deitado e tentar pegar no sono outra vez, poderia dormir sem nada acontecer por mais uma noite ou uma semana, mas Rato vai vir me pegar. Ele vai destruir tudo. Azot tinha visto a expressão nos olhos do rival. Rato iria destruí-lo e não esperaria uma semana para fazer isso. Ou vou matá-lo primeiro. Em sua mente, Azot se via como herói, como um personagem saído da história de um bardo, o dinheiro de Djal reembolsado, dinheiro suficiente para Jalaliel poder comprar sua avaliação, todos na guilda o amando por ter matado o Rato, e a menina boneca falando pela primeira vez, com um brilho de aprovação nos olhos, dizendo-lhe quanto ele era corajoso. Era uma idiotice e ele não podia se dar ao luxo de ser idiota.
Precisava mijar. Levantou-se zangado e saiu pela porta dos fundos. Os guarda-costas de Rato, adormecidos, nem se mexeram quando ele passou. O ar da noite estava frio e rançoso. Azod vinha gastando a maior parte do dinheiro da coleta para alimentar seus lagartos. Naquele dia, havia comprado peixe. Os pequenos, sempre famintos, tinham comido as vísceras e adoecido. Enquanto sua urina formava um arco no beco, pensou que deveria ter mandado alguém ficar atento a isso. Era só mais uma coisa que deixara passar. Ouviu um arrastar vindo lá de dentro e se virou, amarrando o cordão da calça. Quando espiou a escuridão, contudo, não viu nada. Estava perdendo a razão, sobressaltando-se com barulhos quando havia 60 crianças de guilda aglomeradas dentro da casa, dormindo, gemendo com a barriga vazia, rolando uma por cima da outra. De repente, sorriu e tocou a navalha. Podia até haver 100 coisas que não conhecia e 1000 outras que não podia controlar, mas ele agora sabia o que precisava fazer. Rato tinha que morrer, era simples assim. O que acontecesse com Azor depois disso não tinha importância. Quer lhe agradecessem ou matassem, ele tinha que matar Rato antes de ele chegar à menina boneca. Estava tomada a decisão. Azot escondeu a navalha junto ao pulso e entrou. Rato devia estar dormindo, imprensado no meio do seu harém. Só precisaria dar 2 passos para fora do seu caminho. Fingiria tropeçar, para o caso de os grandes estarem olhando, e então cravaria a navalha na barriga dele. Iria golpeá-lo vezes sem conta, até Rato morrer ou ele próprio morrer. A 4 passos de seu ataque, viu o lugar onde ele próprio dormia. Texugo estava deitado de costas no escuro, com uma fina linha traçada no pescoço negra sobre a pele branca. Tinha os olhos abertos, mas não se mexia. O lugar da menina boneca estava vazio. Ela havia sumido, e Rato também.